Tem duas coisas que você pode fazer para melhorar e muito a saúde do seu negócio. A primeira, investir em formação de pessoas. E a segunda, na cultura da sua empresa. Nós fizemos ambas e eu posso garantir para você que a segunda é de graça e você pode começar agora. Nesse vídeo que nós estamos gravando para o canal da ATI Vales, nós vamos contar um pouquinho como que foi o processo de formação de uma cultura forte do Quanto Sobra, que nos permitiu continuar crescendo, mesmo em meio à pandemia do Covid-19, e também contratando pessoas novas, crescendo nossa equipe e formando cada vez melhores pessoas. O Quanto Sobra, ele nasceu no final de 2012, do sonho que nós tínhamos de fazer algo realmente diferente daquilo que vinha acontecendo no mercado. Eu estava trabalhando com um dos meus sócios numa indústria que ele tem. E ele passava por muitos problemas de gestão financeira na empresa dele. Já tinha tido mais de 7 sistemas e nenhum resolvia aquilo que ele realmente precisava. Então eu comecei a trabalhar com ele e comecei a atuar nessa parte para resolver isso. Mas a gente viu que precisava de algo mais integrado, que realmente pudesse integrar muitas partes da empresa para entregar dados que ele realmente precisava. E foi aí que nasceu o Quanto Sobra. Para os pequenos empresários que precisam tomar decisões diariamente e que precisam ter dados para tomar essas decisões, porque uma decisão errada agora pode ser fatal para o futuro da empresa. Essas empresas que utilizam o Quanto Sobra, o que mais elas têm em comum? Olhando para o lado bom, aquilo que elas realmente têm de positivo, elas usam o nosso sistema todos os dias e conseguem fazer análise de dados e tomar decisões acertadas que permitem que elas continuem vivas em meio a todo esse problema que a gente está tendo hoje, em meio a todo esse aumento de competitividade, a toda a transformação digital e também elas conseguem crescer o negócio delas, que não é fácil em tempos normais, ainda mais em tempos de pandemia. Agora, quando a gente olha para aquilo que elas não têm de tão bom assim ou de tão forte, a gente enxerga justamente a falta de uma cultura formalizada dentro da empresa. Em cada momento se toma uma decisão diferente e isso gera uma confusão na cabeça de todo mundo e torna imprescindível que o empresário esteja dentro da empresa todos os dias, para fazer um acompanhamento de perto com todos os funcionários, porque todos eles são muito dependentes do dono do negócio. E isso acaba, muitas vezes, engessando e impedindo o empresário de pensar na parte estratégica do negócio, porque ele está tão envolto no dia a dia e a empresa e as pessoas são tão dependentes dele que isso acaba sendo ruim para todo mundo. As pessoas deixam de se desenvolver, que uma cultura forte pode ajudar a sua empresa a crescer, tendo colaboradores mais independentes. 2020 foi e está sendo um ano que está colocando na nossa cara, digamos assim, tudo que a gente precisa resolver. Então, não ter um tempo necessário para adaptação foi algo muito complicado para toda a equipe e para nós como gestores, como líderes. Quando a gente olha para uma empresa que tem cultura forte, isso é muito mais fácil de acontecer. Primeiro porque há um diálogo muito aberto e transparente entre as pessoas, com muita honestidade, e uma construção em conjunto. E olhando para 2020, a gente percebe que o cenário, no começo foi muito caótico. As pessoas não sabiam para onde seguir e com isso as empresas começaram a fechar as portas. As empresas que já estavam um pouquinho mal financeiramente falando, não conseguiram aguentar o tranco e quebraram. Mas muitas passaram por isso. Muitas utilizaram de crédito e beleza, conseguiram sobreviver a esse caos que aconteceu. Agora, como que a gente pode manter um crescimento realmente saudável nesse momento? Em conjunto, com toda a empresa pensando, a gente conseguiu dar a volta por cima, conseguiu voltar a crescer e muito. E agora, graças a Deus, a gente está conseguindo bater recordes de vendas na nossa empresa e recordes de retenção de clientes. Agora você pensa, vamos falar um pouquinho de cultura. Quais são os pilares de uma boa cultura de uma empresa? A gente vê muito falar aí na internet em relação a propósito, aqui no Quanto Sobra. Qual o propósito do nosso negócio? É gerir empresas, é ajudar as pessoas a ter um melhor controle de fluxo de caixa? Mas o que está por trás disso? É algo muito mais humano. Como a gente, como o Quanto Sobra, consegue ajudar os seres humanos que estão por trás daqueles negócios que são nossos clientes. Porque a cultura da empresa, ela vem de cima para baixo. Isso sim não tem como ser criado da base de colaboradores e passar para quem fundou a empresa. Quem fundou a empresa tem que ter isso muito forte. Por que você fundou essa empresa? Se essa pessoa está bem formada, ela está melhorando como pessoa e como gestor, ela vai crescer o negócio dela, vai pagar melhor os seus colaboradores, vai investir cada vez mais em formação de pessoas e essas pessoas vão se tornar melhores empregados,
vão ser colaboradores cada vez mais qualificados, que vão também trazer mais retorno para a empresa e assim a economia começa a girar. Porque esse investimento que é feito, ele é feito nas pessoas, ele é feito em dinheiro que volta para a economia local e assim a gente gera mais emprego, gera mais renda e é bom para todo mundo. Em cada cliente que a gente consegue atuar, a gente consegue plantar uma boa semente. O primeiro valor que a gente tem aqui é comprometimento com o melhor. Mas beleza, o que é isso? Como a gente pode viver isso todos os dias? Isso realmente tem que estar intrínseco nas pessoas. A gente tem, por exemplo, um cliente que ele chega para nós com um problema que é na impressora de etiquetas. A gente poderia dizer o que para ele? Olha, essa impressora de etiquetas, ela não foi a gente que te vendeu, então assim, procura assistência técnica com quem te vendeu isso aí, né? Mas como a gente está realmente comprometido com o melhor, a gente pensa que tudo que interfere na entrega do sucesso para o nosso cliente, usando a nossa solução, também é problema nosso. A gente faz acesso remoto, mexe na impressora dele, tenta ao máximo configurar aquilo e obviamente que na absurda maioria das vezes a gente consegue. Quando o colaborador vai fazer esse atendimento, vocês acham que ele vai chegar na liderança dele? Olha, a pessoa ela está aqui com problema de impressora, mas assim, a gente não vende impressora, eu tenho que ajudar ela? Ele já sabe, isso já está intrínseco dentro dele, que ele está comprometido em resolver e solucionar o problema do cliente. Então ele já vai fazer isso. Mas aqui dentro do Quanto Sobra nós temos outros 3 valores. O segundo deles é amamos o que fazemos, que vocês podem ver, eles se complementam muito bem. A pessoa ela tem que amar o que ela está fazendo. A valorização das pessoas e das suas diferenças, entender que as pessoas são diferentes. Eu não tenho como ter uma cultura que ela vai ser extremamente rígida. É aquilo e ponto. Justamente essa abertura de entender que as pessoas são diferentes é o que faz uma cultura realmente forte. Valorizar essas pessoas e as diferenças também é saber ouvir. E muitas vezes saber ouvir coisas que são difíceis. E claro, o nosso quarto valor é ser rápido e adaptável, né? Ainda mais nós, startup, no nosso setor a coisa muda muito. Hoje a gente tem uma verdade, amanhã ela já não é mais verdade. Então nós temos que ser rápidos, adaptáveis, mas também prezar pela qualidade, né? Que entra um pouquinho do comprometimento com o melhor também. Então esses valores eles se complementam. Bom, como é que eu crio uma cultura dentro da minha empresa? Parar e olhar para o seu negócio e para si próprio. Como você contrata as pessoas, como você demite as pessoas. Isso deveria estar realmente muito fundamentado na sua cultura. A demissão, se a gente pensa no mundo ideal, né, ela nunca poderia ser uma surpresa. Ou se a pessoa está patinando muito tempo, fica muito claro para ela que ela não está se adaptando a essa cultura, que não é o certo para ela, não é o melhor para ela estar aqui conosco. Quando a gente vai fazer a demissão é algo muito natural, é algo que não é traumático para ninguém, é algo muito conversado e de comum acordo também. E por que a gente consegue ter essa transparência? Porque a gente tem essa clareza toda nessas avaliações, nessas conversas, e isso tudo está no dia a dia. Com algo bem formalizado, as pessoas conseguem entender como elas podem fazer para realmente se desenvolver e chegar a um cargo de liderança. Bom, para finalizar, se você não conhece o Quanto Sobra a fundo, se você quer saber um pouquinho mais, entra no nosso site. O que o Quanto Sobra quer ser é a melhor ferramenta para o dia a dia, para a gestão do dia a dia do pequeno varejo. Você também pode baixar materiais gratuitos, planilhas, e-books, etc. Nós temos o nosso blog que tem muitos materiais, muitos artigos gratuitos sobre gestão. Agradecemos bastante a Teivales pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa empresa, sobre a nossa cultura, algo que talvez ajude algumas empresas a construir alguma coisa bem bacana nos seus próprios negócios, né? Então valeu, um abraço!